Começa agora Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte. Muito boa tarde a todos, está no ar o Voz da Rede, o programa do Sindirrede, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação da Rede Municipal de Belo Horizonte. Eu sou Paulo Ribas e você confere agora as atualizações de notícias que interferem no dia a dia do trabalhador mineiro. Giro de notícias. Mais um triste capítulo nos ataques do eixo imperialista Israel-Estados Unidos contra o Líbano aconteceu na última segunda-feira. Uma família brasileira estava em casa quando ataques feitos por Israel em pleno cessar-fogo, no sul do Líbano, atingiu a moradia matando a esposa e o filho de 11 anos. O pai, de origem libanesa, também morreu. Um outro filho brasileiro do casal conseguiu sobreviver, mas está ferido e hospitalizado. O Líbano abriga a maior comunidade brasileira no Oriente Médio, com cerca de 21 mil pessoas. De acordo com nota emitida pelo Itamaraty, este ataque representa mais um exemplo das reiteradas e inaceitáveis violações ao cessar-fogo que matou dezenas de civis libaneses, incluindo mulheres e crianças. A nota ainda afirma que o Brasil reitera a sua mais veemente condenação a todos os ataques perpetrados durante a vigência do cessar-fogo, tanto por parte das forças israelenses quanto do Hezbollah, e que condena também as demolições sistemáticas de residências e de outras estruturas civis no sul do Líbano, realizadas ao longo das últimas semanas pelas forças israelenses, e também a persistência do deslocamento forçado de mais de 1 milhão de libaneses. Vale lembrar que o cessar-fogo foi acordado no dia 16 de abril pelo período de 10 dias. Na semana passada, o imperialista Donald Trump anunciou a prorrogação do cessar-fogo por mais 3 semanas, prometendo que Israel não bombardearia mais o Líbano. Mas, mais uma vez, Trump mentiu. Na semana passada, autoridades libanesas acusaram Israel de crimes de guerra após bombardeios que mataram uma jornalista no sul do país. Segundo informações da ONU, mais de 1,2 milhão de pessoas se deslocaram em todo o Líbano por causa dos ataques. O governo libanês afirma que 2.475 pessoas morreram e mais de 7.500 ficaram feridas desde o início da guerra, incluindo mulheres e crianças. O Ministério da Saúde do país relata a morte de profissionais de saúde e ataques a ambulâncias e instalações médicas. Enquanto isso, o governo sionista de Israel informa que ataques do Hezbollah mataram 2 civis e 13 soldados, uma disparidade imensa. Vitória dos trabalhadores em educação da Universidade de São Paulo. A assembleia realizada na última sexta-feira pelos trabalhadores e trabalhadoras da USP votou pelo referendo do acordo de fim de greve firmado entre a reitoria e o sindicato. A decisão aprovou oficialmente o encerramento da paralisação e o retorno imediato às atividades. Em poucos dias, a mobilização demonstrou força ao arrancar compromissos fundamentais, como o de extensão da gratificação a todos os funcionários a partir do início de 2027, com valor individual definido pelo montante destinado à categoria docente. A reitoria também assumiu o compromisso com o abono das horas de pontes, de feriado e do recesso de final de ano. Um estudo jurídico para viabilizar a proposta será realizado até junho. A mobilidade de terceirizados também recebeu avanços significativos na pauta do transporte na USP, com o compromisso de viabilizar a mobilidade desse grupo dentro do campus. O ambiente da Assembleia foi marcado pelo sentimento de vitória. Mesmo com o fim da greve, a categoria aprovou a manutenção da mobilização para garantir a unidade e o cumprimento das promessas. Entre as resoluções está a criação de um observatório para fiscalizar os compromissos assumidos pela reitoria. A Assembleia decidiu destinar parte do fundo de greve às trabalhadoras terceirizadas da limpeza da FAU, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, em reconhecimento ao trabalho durante os dias de evento e ao fundo de greve dos estudantes. Por falar em estudantes, a greve deles continua. Na sexta-feira, a reitoria informou que revogou a minuta que tentava regularizar a ocupação de espaços por entidades estudantis. Essa medida foi um dos estopins da greve estudantil. A unidade Trabalhadores e Estudantes garantiu a primeira conquista para os funcionários. Agora, a luta continua em defesa da garantia de permanência estudantil, bandejão de qualidade, entre outras demandas. Professores das redes estadual e municipal de São Paulo realizaram uma paralisação conjunta ontem.
O movimento estadual reivindica reajuste salarial, aplicação do piso nacional, melhores condições de trabalho, concursos públicos e oposição ao PL 1316 de 2026, que é uma mini-reforma administrativa em que o texto estabelece novos parâmetros para a progressão funcional e pagamento de bônus, vinculando a remuneração a avaliações práticas e teóricas de desempenho. O projeto prevê também o desligamento de docentes que não alcancem os níveis estipulados de produtividade escolar, um verdadeiro absurdo. Na esfera municipal, os sindicatos pedem um reajuste de 5,4%, correspondente ao índice aplicado ao piso nacional, somado a 10% de aumento real e à integração de abonos complementares aos vencimentos. O movimento rejeita a transição do modelo de remuneração para o sistema de subsídio, defendendo a manutenção de adicionais por tempo de serviço e evolução funcional. Os trabalhadores também reclamam reformas em prédios com problemas de acessibilidade, falta de ventilação e elevadores inoperantes. Em relação à educação inclusiva e saúde do trabalhador, os sindicatos cobram a redução da quantidade de alunos por turma e a contratação de auxiliares de vida escolar e professores de atendimento educacional especializado. Os profissionais da educação também mantêm a exigência da revogação da Lei número 18.221 de 2024, que é uma reforma administrativa municipal, e a redução da alíquota de contribuição previdenciária de 14% para 11%. Os trabalhadores em educação municipal se concentraram em frente à prefeitura e os trabalhadores em educação estadual se reuniram em frente à Alesp. E Rocieli Soares não é mais o secretário estadual de Educação de Minas Gerais desde a última segunda-feira, dia 27 de abril. Ele foi alvo de denúncias por contratos no valor de 348 milhões de reais com a empresa Fazer Educação, empresa que está sendo investigada na Operação Capa Dura. Ele também foi denunciado pela deputada Beatriz Cerqueira, que formalizou denúncia contra o secretário junto ao Ministério Público de Minas Gerais e ao Tribunal de Contas do Estado sobre possíveis irregularidades nos contratos de material didático. Rocieli assumiu a secretaria em agosto do ano passado e sua passagem pelo governo foi marcada por tentativas de privatização de escolas a qualquer custo e propostas polêmicas de mudanças no calendário escolar. Quem assume a secretaria é Gustavo Braga. A demissão de Rocieli foi precedida de uma série de ataques à educação pública e denúncias de corrupção. Contratado pelo governo Zema Matheus Simões para levar a cabo o projeto de privatização de escolas públicas, que culminou com o leilão de 95 escolas na B3 e sua entrega ao banco BTG Pactual, o ex-secretário ultrapassou o limite dos interesses financeiros do governo e tornou-se alvo de denúncias de corrupção e enriquecimento ilícito feitas pela presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Desde sua nomeação, o Sindiúti Minas Gerais vem fazendo inúmeras denúncias contra essa política para a educação pública focada em projetos de privatização, terceirização, plataformização e outras iniciativas rentáveis que mercantilizam a educação e a transformam em negócio. É uma política que busca o lucro com a educação pública em detrimento da qualidade do ensino e da valorização dos trabalhadores. A mais recente denúncia contra o secretário, feita pelo site The Intercept, tratava da aquisição de livros e plataformas do programa Aprender Já. As ramificações e implicações de Rocieli neste e noutros casos com o mesmo modus operandi, feitas em plena campanha de Simões e Zema, certamente levaram à sua queda para não contaminar as campanhas de seus companheiros. Uma verdadeira máfia que só visa lucro em detrimento do aprendizado e de boas condições de trabalho. É bom lembrar que Rocieli, além das denúncias recentes, já foi condenado por improbidade administrativa em ação do Ministério Público referente ao período em que atuou no Amazonas. É inacreditável que o governo Zema Simões nomeie um secretário que sofre processo de improbidade administrativa em outro estado. O prefeito Álvaro Damião afirmou que a decisão pelo desligamento de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, não tem volta. No sábado, durante a inauguração do Centro de Saúde Jardim Felicidade, na região norte da capital, ele justificou a medida como uma adequação à realidade nacional, rechaçando críticas de que o atendimento seria prejudicado. Pelo visto, não é só a educação de BH que o prefeito quer precarizar. Ele também quer acabar com a saúde da capital. Com base no que ele está fazendo na educação, contratando OSCs sem nenhuma licitação ou exigência de expertise para atender estudantes com deficiência,
Agora, o mesmo prefeito disse que não vai dar continuidade ao contrato de prestação de serviços dos técnicos em enfermagem do SAMU. A categoria realizou, na última sexta-feira, uma manifestação em frente ao Hospital João 23, denunciando o desmonte na saúde da capital. O movimento, que ocorre há uma semana, denuncia a falta de diálogo com a Prefeitura e com a Secretaria Municipal de Saúde, o que é uma marca registrada negativa nessa administração municipal. A categoria afirma que, até o momento, não houve abertura para negociação, o que levou os profissionais a buscar apoio em nível federal com um apelo ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Carol conversou com Érica Santos, conselheira de Educação Municipal e enfermeira do SAMU, sobre quais as condições, ou melhor, quais as consequências dessa precarização. Então, Érica, conta um pouco para a gente, assim, a partir dessa decisão da prefeitura de redução de funcionários, que segundo o prefeito é o corte, né, de um contrato Sim, emergencial que foi feito na época da pandemia para o SAMU. sim. Qual que é o impacto disso para o atendimento do SAMU em Belo Horizonte? Bom, as alegações da Prefeitura de Belo Horizonte, elas são de fato que existe um contrato com vencimento, que esses contratos não poderiam ser renovados, mas esses contratos são 34 contratos. Só que o que está sendo feito no SAMU de Belo Horizonte é muito diferente de não renovar 34 contratos. Hoje nós temos na sexta-feira, agora, a próxima sexta-feira, dia 1º de maio, serão retirados de dentro das ambulâncias do SAMU de Belo Horizonte aproximadamente 80 profissionais. A conta certinha, 78 profissionais que estariam prestando assistência para a população de Belo Horizonte e que serão retirados das ambulâncias para serem distribuídos para outros locais, que a prefeitura necessita para cobrir escala, para abrir novos serviços. Então, ou seja, ao invés de se contratar, ao invés de se investir e estruturar novos serviços, não. Está se desestruturando um serviço já previamente existente para poder estruturar outros. Isso para a gente assim, é um baque. Tem pessoas ali, com a maioria com mais de 2 décadas de atuação no SAMU, e simplesmente de uma política pública tão democrática ser destruída pelo ego inflamado de um prefeito de uma cidade do porte de Belo Horizonte, chega a nos preocupar muito. Dentro dessa fala de que tem uma questão aí, né, de uma necessidade, o prefeito diz, inclusive, que é um parâmetro do Ministério da Saúde ter somente 2 pessoas por ambulância e que então ele estaria se adequando às normas do que tem já nacionalmente. Só que a gente sabe Bom, que não é só isso, né? Tem um atendimento, tem uma qualidade e tem lugares que são muito complicados ter sim, apenas 2 socorristas. Então, explica um sim. pouco para a população, desmistifica um pouco. Temerário, né? Temerário esse tipo de comentário também por parte de um prefeito que deveria zelar pela saúde pública. As normas sanitárias, regras sanitárias, elas são desenvolvidas para que minimamente, do Oiapoque ao Chuí, os serviços se organizem. A gente precisa entender que essa portaria tem 25 anos e, no momento, ela se encontra em processo de discussão no âmbito do Ministério da Saúde. Como pegar um documento desse para desestruturar um serviço tal qual é o SAMU de Belo Horizonte. De fato, sobre nenhum prisma, sobre nenhuma discussão, para nós nos parece inteligente, nos parece seguro esse tipo de conduta. Então, resumindo, é uma portaria que tem 25 anos que ela foi publicada, ou seja, já não atende mais as características do atendimento pré-hospitalar. Por isso, encontra-se um grupo debruçado de todo o Brasil fazendo a revisão dessa portaria. E o que nos deixa muito preocupado é essa avidez. A prefeitura tem tantas normas para cumprir, então vai cumprir essa de 25 anos atrás, que tem processo de revisão, e mais do que isso, o prejuízo real que vai ser dado à população de Belo Horizonte. Porque dizer que aonde você tinha 2 técnicos de enfermagem trabalhando, apenas um técnico de enfermagem vai continuar trabalhando, e dizer que a qualidade do serviço é o mesmo, que a produção é a mesma, não é necessário ser economista, como o secretário de saúde para entender que essa conta não fecha. Muito obrigada, né, Érica, por esclarecer essas questões. Se você tem mais alguma coisa para contribuir com esse debate, né, para a população entender? Sim, eu gostaria muito que a população entendesse quando o nosso prefeito também demonstrando um desconhecimento do atendimento pré-hospitalar, quando ele diz, não tem nenhuma capital, é só Belo Horizonte. Eu queria deixar bem claro para toda a população de Belo Horizonte que Contagem trabalha com 2 técnicos de enfermagem na ambulância, Betim trabalha com 2 técnicos de enfermagem na ambulância,
ambulância. Caeté, Vespasiano, Nova União e pelo menos 20 cidades aqui do nosso entorno trabalham com 2 técnicos, mas a capital, Belo Horizonte, é a única que tem que retroceder 25 anos atrás, levar um SAMU do ano de 2026 para 25 anos atrás e tirar o segundo componente das ambulâncias. É um desmonte, talvez o adjetivo mais leve e responsável que a gente possa usar nesse momento é que está sendo promovido um desmonte